Ok, pessoal. Então, vamos passar para a parte do modelo novo keynesiano. O nome keynesiano aqui faz referência a essa questão do modelo conduzido pela demanda, tá? Mas seria um modelo muito diferente dos modelos keynesianos que a gente viu na graduação em economia ou na administração. Quando estudou economia intermediária, a gente estudou o modelo ISLM, modelo oferta agregada, demanda agregada, que tem também esse suposto de preços rígidos, mas são modelos ad hoc, eh, que não têm microfundamentos, não são dinâmicos per se, certo? Então, aqui é diferente, porque esse aqui é um modelo dinâmico, ok? O futuro importa agora para as decisões que os agentes têm de tomar aqui agora, né? Nesse momento, no momento presente. É, Aí seria microfundamentado, ou seja, está baseado na microeconomia. Afinal, por que os economistas teriam de fazer a macroeconomia diferente da microeconomia? Não faz sentido. Então, o problema o consumidor, macroeconomia é também um problema de maximização da utilidade, sujeito a restrições, que como a gente estudava a microeconomia, né, na graduação, certo? Também é de equilíbrio geral. Se todos os mercados se equilibram, se equilibram, e alguns deles podem demorar um pouco para chegar ao equilíbrio. Isso é o caso dos modelos novo-keynesianos, que podem ter mais barreiras para os mercados se equilibrarem. Nos modelos neoclássicos, os preços reagem instantaneamente, de forma que os mercados estejam equilibrados em todo momento. O modelo novo keynesiano não é tanto assim. Então, mas seria um modelo bem diferente do modelo ISLM, modelo oferta e demanda agregada, tá? Então, é isso. Novo é porque essa abordagem da qual eu estou falando agora, tá? Então, nós vamos estudar a política fiscal nesses modelos, começando de novo com o imposto de quantia fixa, certo? Imposto de quantia fixa para ir gradativamente aumentando a complexidade do modelo. Então, o modelo é básico. A única diferença que teria com o modelo neoclássico, o modelo ciclo econômico real, RBC, que a gente estudou nas aulas passadas, seria precisamente a questão de que tem empresas, tem firmas no modelo que não conseguem não conseguem mudar os preços, tá? Tem, assim, a parte da fixação de preço, do price setting, é diferente, no sentido de que agora essas empresas intermediárias, as empresas que têm certo poder de mercado, elas conseguem botar o preço acima do custo marginal. Tem certa margem para fixarem preços, tá? Porque os consumidores valorizam a diversidade no consumo, então conseguem distinguir os produtos um de outros. Então, cada produtor veria o seu preço, o seu produto como um monopólio em si. Então, tem cada firma tem uma certa capacidade para botar os preços acima do custo marginal.
certo? E ter uma certa margem de lucro. É, mas aí, uma parte dessas firmas mantém os preços constantes. E outra parte das firmas conseguem mudar os preços de forma a fixarem eles de uma maneira ótima, tá? Quais, quais firmas mudam os preços, quais firmas mantêm os preços? É um processo completamente aleatório. É como se um juiz jogasse uma moeda no ar e as firmas que pegassem, não lembro agora como vocês falam. Bom, uma parte da moeda é, seriam permitidas de mudarem preços, as outras manterem. É assim, processo aleatório. Um pouquinho, é assim, um pouquinho irrealista, certo? Mas é o que a gente usa principalmente nos modelos de ESG, tá? É, essa é a famosíssima regra do Calvo, porque Guillermo Calvo, um economista argentino que ideou essa regra. A gente fala de Calvo Pricing para se referir a essa regra de fixação de preço, tá? Então, agora, no modelo novo keynesiano, com preços rígidos, né? Assim, que não reagem inicialmente no curto prazo. No longo prazo, o modelo tem preços flexíveis. No longo prazo, o modelo se comporta como um modelo de ciclo econômico real, no curto prazo, não. Seria a principal diferença. A política monetária agora tem efeito real na economia. Afeta as variáveis macro, produto, consumo, taxa de juros real, investimento, certo? No modelo passado, a gente não fala nada de regra monetária, de Banco Central, de nada disso, porque a política monetária não importa. Com preços flexíveis, a política monetária não tem efeitos reais, só afeta a inflação. Então, não adianta a gente considerar a política monetária num modelo neoclássico sem fricções. Agora, no modelo novo keynesiano, a política monetária já tem poder e, portanto, o que acontece? A política fiscal, choques fiscais, agora dependem também da reação da política monetária à variação da atividade econômica por causa desses choques fiscais. Por exemplo, se uma política fiscal expansionista aumenta o PIB e afeta, principalmente aumenta o PIB, né, ao produto, a atividade econômica fica mais aquecida. Lembrem que agora, com nesse tipo de modelos, a política fiscal também tem efeitos sobre a demanda. Então, o efeito sobre a atividade econômica é maior. É, aí, a política monetária, o Banco Central, a autoridade monetária, segue uma regra monetária, eh, onde vai considerar duas variáveis de forma importante, que é a, o hiato do produto, a diferença entre o produto atual observado e o produto natural, o produto de pleno emprego, e a inflação em relação à meta de inflação. Então, se essas variáveis se desviarem, deviarem, se afastarem do valor de equilíbrio da meta de inflação, a inflação da meta de inflação, o produto de pleno, produto atual do produto de pleno emprego, a política monetária reage.
isso vai ter umas consequências sobre o resultado do choque fiscal, entendeu? Então, uma regra monetária muito rígida, no sentido de ser uma regra monetária muito, entre aspas, conservadora, que atrela uma importância muito importante à inflação, por exemplo, a, se a política fiscal expansionista aumentar o PIB e a inflação de forma importante no presente, aí a autoridade monetária vai aumentar a taxa de juros nominal, a Selic, acima da inflação, de forma que aumente a taxa real de juros e, portanto, afete a atividade econômica. A taxa real de juros é a taxa de juros que afeta a atividade econômica. Esse aumento da taxa real de juros reduz a demanda, o emprego e, portanto, as pressões inflacionárias, certo? E, portanto, vai ter um efeito sobre o multiplicador fiscal. Quanto mais proativa ou mais, entre aspas, conservadora for essa regra monetária, menor será o multiplicador fiscal. Se o Banco Central, se o Bacen não reagir fortemente ao aumento do PIB e da inflação provocado por o choque fiscal, pela política monetária expansionista, então o multiplicador fiscal provavelmente será mais alto, será maior, tá? É assim mesmo. Então, aqui no modelo, para simplificar, a gente colocou uma regra monetária que só responde à inflação, não responde ao hiato do produto, tá? Aqui o modelo, assim, o modelo novo keynesiano é mais complicado do ponto de vista da álgebra do que o modelo neoclássico. Eu poderia explicar o modelo novo keynesiano direitinho do começo, mas ia demorar um tempo importante. E eu não sei se merece a pena no caso de vocês. Então, eu vou fazer com o modelo já assim, logo linearizado, mostrar a intuição econômica, certo? Para vocês entenderem um pouquinho a questão, se vocês quiserem desenvolver uma dissertação com um modelo DSGE, eu posso assistir vocês, a gente sabe? E aí vocês só teriam de estudar um pouquinho como implementar um modelo desse no ordinário, ok? E, assim, tem a parte tediosa, né? Do TED, da ágil, do ágil. Não me lembro agora como se fala, mas é, assim, matematicamente é muito chato porque você tem que fazer muita conta, entendeu? Então, o modelo neoclássico é bem mais simples. É, aqui o que teríamos é o seguinte, esse seria o equilíbrio do modelo. Eu não botei aqui os problemas do consumidor, das empresas, ah, e do governo, tá? Eu já botei tudo aqui, assim, logo, tá? Então, se vocês não entenderem bem, não se preocupem, mas aí eu posso passar referência para vocês do modelo novo keynesiano ou desenvolver mais o modelo novo keynesiano mais adiante. Mas eu acho que, como eu disse, não vale a pena, certo? Então, pronto. Aqui vocês têm o equilíbrio do modelo logo linearizado. Temos de
fazer a expansão de Taylor de primeira ordem em relação a cada equação do modelo, certo? É, e aí teríamos essa equação de aqui, que basicamente está relacionando o, a, di- isso aqui seria a diferença entre a inflação e a inflação de estado estacionário, ok? Esse, esse boné aqui, esse hat que tem aqui, esse acento circunflexo, faz referência a isso, a diferença entre a inflação observada, a inflação do período, e a inflação de estado estacionário, que é a meta da inflação, normalmente, tá? Aqui tem uma parte dos parâmetros, certo? Então, a inflação Bonet está relacionada com esse custo marginal, custo marginal das firmas, certo? Em relação ao valor do estado estacionário. E aqui teríamos uma parte da inflação no futuro, a expectativa de inflação, um desconto, o fator de desconto intertemporal, que é uma variável no futuro, certo? Então, basicamente, isso aqui é uma curva de Phillips. É a curva de Phillips novo keynesiana, que se chama. Tá relacionando PIB com inflação. Então, vocês, os que estudaram macroeconomia na graduação, sabem o que é uma curva de Phillips, uma relação negativa entre inflação e desemprego, ou positiva entre inflação e produto. Bom, aqui isso seria uma curva de Phillips novo keynesiano, tá? Esse parâmetro aqui é o parâmetro que captura a rigidez de preço, ok? Então, quando temos rigidez de preço, esse parâmetro é maior do que zero, certo? No modelo, tipicamente, vai ser 0,7, uma coisa assim. O alfa, vocês sabem que é o alfa é a participação do capital no produto. Nesse caso, é esse modelo com capital? Não. Acho que, não, esse modelo não tem capital. Então, esse alfa é, é, é a parte. É, a gente está colocando porque esse alfa não tem capital no modelo, mas esse alfa, um menos alfa, é a participação, a participação do emprego na produção, na renda. Então, esse um menos alfa é a parte do emprego. É, pronto. Teríamos, essa seria a regra monetária. A regra monetária como diferença entre a taxa de juros, seria a taxa de juros Selic, certo? É, a taxa de juros em relação a seu valor do estado estacionário. Aqui teria a inflação, certo? Então, seria, se a inflação aumentar acima da meta, como isso aqui tem um valor positivo, faria com que a taxa de juros aumentasse respeito ao valor do período anterior, certo? E teria aqui um choque monetário, que aumentaria a taxa de juros independentemente do valor da inflação, tá? Bom, aqui teria isso aqui seria a restrição de recursos. Lembra que não tem investimento porque não tem capital. A restrição de recursos logo linearizada,
Esse é o tamanho do estado. Isso aqui seria a função de produção log linearizada, certo? Aqui teríamos, eh, aqui teríamos essa seria a equação essa seria aqui a condição de primeira ordem das firmas, certo? Mas log linearizada. Aqui teríamos a decisão ou a escolha consumo-lazer, a condição intratemporal do consumidor log linearizada. Essa seria aqui a condição de Euler, certo? Só temos uma condição de Euler, porque só temos títulos, não temos no modelo, não temos capital, só temos uma condição de Euler. Na verdade, isso aqui também vai ser substituindo depois, aqui também é a equação de demanda agregada, tá? E a gente usa como condição de demanda agregada. Tem uma condição de oferta agregada, que seria essa aqui, e uma condição de demanda agregada. E com essa equação monetária, ou essa regra monetária, já teríamos as três equações principais que fazem o modelo novo keynesiano. Muitos artigos, muitos autores usam o modelo de três equações e tipicamente usam essas três equações com alguma substituição aqui para porque isso aqui seria consumo e não produto. Aqui teríamos a regra, ou lei de movimento do gasto público, logo linearizado, certo? E aí, vamos, primeiramente, estudar o impacto no aumento de gasto público de 10% na atividade econômica quando o modelo tem preços flexíveis. Então, fazendo zero, assim, usando esse parâmetro com valor zero, teríamos zero, zero, zero. Então, não teríamos aqui o efeito dos preços rígidos. Deveríamos encontrar algo muito parecido com o modelo neoclássico. Então, damos um choque e a gente encontra exatamente o mesmo, né? Aqui temos inflação agora, PIS essa inflação. A inflação aumenta, né? Logicamente, porque temos, mas só muito, assim, é um aumento instantâneo, cai rapidamente, certo? Então, seria praticamente o resultado do modelo ciclo econômico real, tá? Ah, o que a gente já explicou para o modelo neoclássico, igual, né? Ah, como não tem, como não tem firmas que mantenham o preço rígido, todas as firmas são firmas que têm a capacidade de aumentarem ou de variarem o preço de forma ótima. Então, a inflação inicialmente dá um salto, mas cai imediatamente, certo? O custo marginal real fica constante. Qual é o multiplicador fiscal? Nesse caso, seria 0,36, perto do que a gente encontrou no modelo novo clássico. Novo clássico. Deixa eu só mostrar aqui. eh, vou abrir, eu vou, eu vou abrir esse arquivo. Deixa eu só. Esse seria. Teríamos modelo novo keynesiano com política fiscal, impostos de quantia fixa, não teríamos capital aqui, certo? E a gente, sim, está tudo aqui pronto.
Perfeito. Então, se eu colocar, se eu rodar o modelo, só vou ter isso aqui, certo? Então, exatamente isso que a gente encontrou. Esse é o custo marginal. Custo marginal real. Aí teria o custo marginal que aumenta inicialmente muito, porque a inflação aumenta, mas depois ele cai rapidamente. O multiplicador fiscal é... Ah, é, porque isso aqui... Peraí, desculpem que não mudei aqui. Eu tenho de... Esse X aqui, eu tenho que colocar zero, tá? Então, seria zero. Eu vou rodar de novo o modelo, porque é com preços flexíveis. Então, todas essas firmas são price setters, fixam preços. Isso, de forma ótima. Então, seria assim. Seria, o multiplicador fiscal seria 0,36 desses 6, certo? E esse seria o comportamento das variáveis. Na verdade, o custo marginal, na verdade, aqui, como o custo marginal permanece constante, por isso não aparece. Então, seria muito parecido com o modelo neoclássico, de ciclo econômico real. Tá, pronto. Agora, o que a gente faz é comparar os resultados que a gente encontrou com um modelo com preços rígidos. Aqui tem agora uma parte das firmas que não podem fixar preços, que tem que manter preços constantes, tá? E então a gente dá o mesmo choque. O que acontece? Bom, agora teria um comportamento diferente em algumas variáveis. O PIB aumenta mais, se compararem aqui com o anterior. O mesmo choque aumenta o PIB até um pouquinho mais de 0,4 o impacto, o aumento aqui é maior, né? A gente começa no impacto 0,6, né? O consumo cai mais ou cai menos? O consumo agora cai um pouquinho menos, as horas trabalhadas aumentam um pouquinho mais, salário real agora, o impacto aumenta a inflação, o impacto, certo? Agora aumenta mais a inflação. É, e pronto, agora apareceu aqui o custo marginal, certo? Então, não todas as firmas agora podem fixar preços em cada período, isso faz com que a demanda, cada choque de política fiscal tenha efeito sobre a demanda real, né? A demanda real varia agora a diferença de antes, ok? Como a demanda agregada aumenta, em termos reais, também aumenta a demanda por trabalho, certo? Por isso que o salário real aumenta, para atrair mais trabalhadores, mais horas trabalhadas. Isso aumenta o custo marginal. A inflação aumenta, mas não tanto como com preço flexível, exatamente. Eu acho que eu disse o contrário, né?
A inflação aumenta menos agora do que antes, porque agora tem uma parte das empresas que não, elas não podem fixar preços e mantém os preços, né? Então, claramente, o aumento inicial é menor. Ah, e agora, tem tem esse efeito de a demanda agregada aumentar e também aumenta o produto porque aumentam as horas trabalhadas, né? Esse efeito que tínhamos também antes nos modelos neoclássicos. Então, por isso que o PIB aumenta mais que antes, né? Agora temos que o multiplicador fiscal 0,52, certo? Aí vamos fazer também aqui, eu vou colocar de novo, aqui seria agora 0,7. Aí a gente tendo isso aqui, multiplicar, aumenta 0,52 aproximadamente, e, né, teremos esses resultados que a gente já mostrou nos slides. É, aí teríamos, então, como interpretar isso? É o que eu falei dessa relação entre modelo novo-keynesiano e modelo ISLM, que, se bem são muito diferentes, mas lembra um pouco os efeitos dos modelos keynesianos simples, porque agora tem a demanda agora importa. Então, no modelo novo keynesiano, esse choque fiscal aumenta a atividade econômica através desculpa, de dois canais. A oferta agregada, ok? Os consumidores que são do tipo ricardiano, lembre que os consumidores olham para o futuro, portanto, eles se planejam em relação a quanto consumir hoje, quanto poupar e deixar para o futuro. Isso que a gente chama de consumidor ricardiano, né? Com, assim, com equivalência ricardiana por trás. O consumidor ricardiano, o lar ricardiano, oferta mais trabalho, porque é mais pobre, com esse choque fiscal. Lembrem que aumento de gasto público significa maior valor presente dos impostos. Então, o consumidor se sente mais pobre e oferece mais trabalho. Isso tem um efeito positivo no PIB. Mas agora tem um canal de demanda. Ok? Como os preços se ajustam lentamente agora, não é rapidamente como antes, isso, um choque fiscal afeta a demanda real, a demanda agregada real, certo? Então, teríamos um efeito aí, nesse canal teríamos um efeito parecido ao modelo ISLE. Mas aqui o problema é qual? O problema que temos assim, uma diferença gritante entre o modelo novo keynesiano e o modelo ISLM é que um choque fiscal reduz o consumo, tá? O PIB aumenta, aí temos o salário real aumenta, as horas trabalhadas aumentam, a inflação aumenta, tudo isso está de acordo. As taxas de juros aumentam inicialmente, pelo menos a taxa de juros bruta inicialmente aumenta, mas o consumo cai claramente, bastante. Isso é diferente
do que a gente encontrava no modelo ah, ISLM, né? O modelo ISLM, como quando tem um aumento do gasto público, aí aumenta a renda, a renda disponível do consumidor aumenta, e como o consumidor consome uma proporção fixa da renda disponível, o consumo aumenta por essa expansão fiscal. Aqui não, aqui o consumo cai. Então, vamos ver se o problema aqui é um problema de que a gente não considerou o capital físico. Porque a gente modelou um modelo sem capital físico. Será que com o capital físico a questão muda? Isso que a gente vai ver, porque os co- co-movements, as correlações, né, com movimentos entre as variáveis, aqui está um pouquinho estranha. O consumo deveria aumentar porque o que os dados dizem, né? A gente, quando tem uma expansão fiscal, tem um aumento do consumo. Mas aqui, no modelo, encontramos o contrário. Vamos, vamos estudar o que acontece com o capital. Só para lembrar, que eu digo aqui no slide, que no modelo novo keynesiano, com imposto de quantia fixa, temos equivalência ricardiana. Então, aqui o consumidor se comporta desse jeito. Como seria com capital? A gente encontra praticamente o mesmo, né? Praticamente não há muita diferença aqui. Com capital seria praticamente igual. É, consumo e investimento eles caem. Então, não é isso que a gente encontra nos dados. O multiplicador fiscal agora é menor do que no modelo sem capital, porque agora temos que o investimento cai. Quando tem esse choque fiscal, o aumento do gasto público expulsa investimento, além de consumo, tá? Mas o multiplicador fiscal consegue ser um pouquinho maior do que no caso do modelo ciclo-econômico real, com preços flexíveis, certo? Então, só para esse seria o modelo. O modelo com capital seria esse aqui, ainda com imposto de quantia fixa. Eh, eu tenho aqui tudo preparado, sim, perfeito. Então teria linear, bom, aqui não teria nada diferente, já mostrei os resultados, né? Os resultados, então nada muda muito. O, o que eu disse que o multiplicador é menor. Aqui no slide tinha, é um pouquinho mais alto aqui que eu coloquei, porque na verdade dá 0,36, mas seria praticamente igual, né? É, pronto. E se a gente colocar uma persistência muito alta, quase um, é, com, no modelo com capital? Então, se a gente for aqui e colocar uma persistência muito alta,
Seria aqui. Eu tinha mudado aqui o quê? Porque às vezes eu mudo, depois não boto de volta. Tá. Eu teria então, o que aconteceria aqui? Com um gasto público muito persistente, o que eu teria aqui, gasto público muito persistente, se aumenta o gasto, aumenta permanentemente o PIB, o consumo continua caindo. Continua caindo. O investimento agora aumenta. É que a gente explicou no modelo neoclássico, né? Que quando o o estoque de capital, com um Estado maior, com um nível de gasto público, de consumo público maior sobre o PIB, aumenta o investimento no curto prazo, porque no longo, no longo prazo aumenta o investimento e o estoque de capital. Então, quando o choque fiscal é muito permanente, o investimento aumenta o impacto. Nesse caso, vocês podem ver que o investimento é permanentemente mais alto e, portanto, o estoque de capital aumenta de forma contínua. As horas trabalhadas aumentam também de forma praticamente permanente, porque o consumidor é mais pobre de forma permanente, o salário real ele cai e as taxas de juros aumentam, tá? Mas aí o consumo sempre cai, o consumo sempre cai, tá? E teríamos os mesmos resultados aqui nas variáveis de inflação e custo marginal. O multiplicador agora aumenta 0,77. Então, sempre abaixo dos, de 1, certo? Então, os canais são muito parecidos, mas agora ah, o efeito do consumo, o efeito do maior gasto público é maior, porque tem um efeito da demanda, mas mesmo assim o consumo continua caindo. Não temos esse comportamento do consumo de acordo com a que os dados dizem. O problema qual é? O problema é que os agentes ricardianos, com equivalência, assim, os agentes ricardianos são muito racionais. Então, olham para o futuro. Você dá um choque fiscal, um aumento de gasto público, eles esperam aumento de imposto no futuro, corte de gasto, se sentem mais pobres e poupam. Agora, poupam para consumir mais no futuro. Consomem menos hoje, trabalham mais duro para no futuro poder consumir, de forma que suavizam essa trajetória de consumo, ok? Mas, na verdade, as pessoas não se comportam desse jeito. Pelo menos não todas. Tem pessoas mais racionais, mas tem ampla evidência, evidência empírica que diz que muitos consumidores não são racionais. Então, a gente tem que, de alguma forma, modelar isso. Normalmente, que a gente olha nos dados é o governo aumentar o gasto público, isso aumenta o consumo privado, porque aumenta a demanda agregada e o emprego, tá? Então, o que a gente vai fazer agora para resolver isso? A gente vai modelar uma economia na qual uma proporção da população é não ricardiana, tá? O que significa isso é que
uma economia, assim, uma parte dos consumidores são não ricardianos, também eles são chamados de keynesianos ou de consumidores, regra do dedão, rule of thumb, ou, ou também a, a mão à boca, hand to mouth. Consumidores, hand to mouth. Consumidores, mão à boca. Ou seja, eles não têm capacidade de planejar consumo. A renda que eles têm, a dedicam para consumir, porque não tem margem para poupar, ou para pedir emprestado, para suavizar consumo. Então, são consumidores não ricardianos nesse sentido. E muita gente, na verdade, na realidade, está restringida nesse sentido, não tem acesso ao crédito. Então, modelando a economia desse jeito, a gente está, de alguma forma, refletindo uma realidade, né, maior. Então, o que aconteceria se a gente colocar uma proporção dos consumidores como não racionais? Vamos ver, né? Isso que é o modelo com, novo keynesiano com dois agentes. A gente fala modelo tank, uh, two-agent new Keynesian model, que é, que é um modelo novo keynesiano com dois agentes. É tank model, o modelo tank. Tá? Como a gente faz? Bom, uma parte dos consumidores lambda são ricardianos e não, os ricardianos seriam um menos lambda e os hand-to-mouth, ou consumidores keynesianos ou consumidores não ricardianos seriam lambda, tá? Então, teríamos esses dois agentes. O modelo que a gente viu anterior seria o rank, modelo com, assim, um modelo novo keynesiano com agente representativo, a representative agent no Keynesian model. Então, teríamos rank versus tank. Então, modelo, eu vou colocar só a parte do consumidor. O modelo tank, como seria? Bom, teria essa parte, esses seriam os consumidores. Esses seriam os consumidores racionais. Esse R é para denotar que eles são racionais, ou ricardianos, a mesma coisa. Então, tá tudo teria igual. A restrição orçamentária está em termos nominais. Antes, com o modelo neoclássico, a gente não colocava restrição orçamentária em termos nominais, porque o modelo era real. Assim, não tinha, como os preços eram flexíveis, a gente nem colocava o preço nominal das coisas. Mas agora a gente coloca o preço, porque o modelo é expresso em termos nominais. Então, teríamos consumo, investimento, título, que seria renda do trabalho, renda do capital, renda da possessão de títulos. Esse seria ômega, os dividendos das firmas, porque assim, o consumidor é proprietário da firma. Alguém tem que ser proprietário das firmas, certo? No modelo só tem consumidor, trabalhador, consumidor, trabalhador, que é o mesmo, e o governo. O governo poderia ser proprietário da firma, mas não é o que acontece normalmente nas nossas economias. Então, a firma é de propriedade privada, é propriedade do consumidor. Então, o consumidor recebe o lucro da firma em forma de dividendos, certo? Depois teríamos impostos de quantia fixa. Seria a lei de movimento do capital,
Essas seriam as condições de primeira ordem. São igualzinhas às condições de primeira ordem que tínhamos no caso anterior, mas agora, como o modelo está expresso em termos nominais, aqui aparece o preço, o índice de preços, o IPCA, no presente e o IPCA no futuro. Mas seria igual. Aqui é exatamente igual, essa expressão é exatamente igual. Ok? Então, como seria o problema agora dos consumidores não racionais ou consumidores hand-to-mouth? Ok? Como seria o consumidor hand-to-mouth? Bom, essa seria a forma da utilidade do consumidor hand-to-mouth. Ok? Não tem fator de desconto, como no caso anterior, aqui teríamos fator de desconto, porque o consumidor racional tem em conta o futuro, olha para o futuro, é o ricardiano. Aqui não, ele não consumidor keynesiano, não ricardiano, hand to mouth, não olha para o futuro. Tem um problema de maximização estático, período a período. Então seria a função de utilidade, que é essa aqui. Só escolheria consumo e horas trabalhadas, porque não tem como poupar, investir. Está sujeito à restrição orçamentária muito simples, que é essa aqui. Só consome, tem renda do trabalho, está sujeito a imposto. Só consome aquilo que consegue poupar após pagar impostos. Assim, consegue que tem com a renda disponível, né? As condições de primeira ordem seriam essas duas daqui. A condição intratemporal, que é a mesma que no outro agente, certo? E pronto. E depois teríamos o governo. O governo que tem essa restrição orçamentária, que também é a mesma que antes, só que agora aparecem os preços aqui. O modelo é nominal, lembre. A, a arrecadação, a receita do governo, é, ela pode ser dividida entre a receita que vem dos agentes hand-to-mouth e dos agentes ricardianos. Então, teria essa forma aqui. E também poderíamos expressar o consumo como a soma do consumo dos hand-to-mouth e dos ricardians, certo? Igual às horas trabalhadas, o investimento só é feito pelos agentes ricardianos e, portanto, o estoque de capital é só acumulado pelos agentes ricardianos. O equilíbrio da economia seria tudo isso aqui. A gente põe tudo junto, certo? Temos aqui umas equações do que antes, e aqui teria duas variáveis auxiliares que eu não vou entrar a definir aqui para capturar aqui, para simplificar ou para representar o modelo, essa regra monetária, enfim. Eu vou já passar para ver como seria o choque fiscal no modelo TANC. A gente não consegue, com esse modelo aqui, um aumento do consumo no impacto. Consumo, bom, consegue, mas consegue, consumo aumenta, mas cai muito rapidamente. Porque aqui tem um impacto se aumentaria. O gasto público aumenta o PIB inicialmente, é, o investimento cai, o consumo se aumentaria inicialmente, mas cairia muito rapidamente. O consumo dos hand-to-mouth aumenta, mas cai muito mais rapidamente porque a renda, o PIB cai muito rapidamente, certo? As horas trabalhadas que aumentam, elas caem rapidamente. É, também se dividem essa aqui, ó. As horas trabalhadas hand-to-mouth aumentam, mas caem, e dos ricardianos. É, o consumo dos ricardianos continua caindo como antes, né? Nos modelos anteriores, mas como agora tem agentes hand-to-mouth,
A soma dos consumos faz com que o consumo total aumente algum impacto. Depois teria o salário real que aumenta rapidamente, mas cai, e a inflação também, e custo marginal. Bom, multiplicador aqui nesse modelo é muito maior, 6,82, ok? É muito maior. Aliás, é muito grande, mas é muito maior do que o principal é que é muito maior do que o modelo rank, modelo de não keynesiano com agente representativo. Por quê? Porque agora tem os agentes não ricardianos. O que acontece? O salário real aumenta porque aumenta a demanda e, portanto, a demanda por trabalho. Então, teríamos um aumento do salário real aqui, um aumento do salário real importante inicialmente, certo? Esse aumento do salário real faz com que a renda, a renda disponível dos consumidores não ricardianos aumente, certo? E, portanto, dados os impostos que não variam, são exógenos, aumentaria o consumo dos ricardianos, certo? Se aumenta a renda disponível, aumentaria o consumo dos ricardianos. Isso faz com que isso faz com que agora eh, essa, essa, esse aumento da, da demanda por trabalho aumente as horas que oferecem os consumidores a hand to mouth. Teríamos um salário maior e mais horas de trabalho aumentam o consumo, certo? Sim, porque eu não tinha falado antes do, das horas trabalhadas hand to mouth, mas também aumentam. Então, você tem que aumenta o salário real e aumenta as horas trabalhadas. Então, isso aqui, a renda do trabalho aumenta em impacto e, portanto, aumenta o consumo dos hand-to-mouth, certo? E temos que o consumo do Ricardiano continua caindo, certo? Mas, e como agora o consumo dos hand-to-mouth importa, o consumo total, o consumo agregado, aumenta em impacto. E esse aumento do consumo aumenta o, o PIB, o produto ainda mais. Então, teríamos um multiplicador muito maior aqui, certo? Então, teríamos, quais são os resultados aqui? Teríamos o choque fiscal, o choque fiscal gera um aumento do produto, do consumo das horas trabalhadas e uma queda do investimento. Não é exatamente isso que a gente encontra nos modelos, nos dados. Os dados dizem que o investimento também aumenta o impacto. Aqui, a gente conseguiu aumentar o consumo no impacto, mas o investimento cai. Isso está contra o que os dados encontram. E também não tem muita persistência, né? Aqui é produto, consumo, horas trabalhar, tudo cai muito rapidamente. Aumenta o impacto, mas depois cai muito rapidamente. Não tem muita persistência. Então, se a gente botar mais rigidezes, nominais e reais, o que são rigidezes nominais? Rigidezes nominais são rigidez de preços, rigidez de salários, e, talvez rigidez na Selic, imagine alguma limitação a, às variações das taxas de juros de mercado, e as rigidezes reais fazem referência a, a fricções
que a economia tem, como, por exemplo, hábitos no consumo que façam com que o consumidor queira consumir uma que queira consumir algo, assim, uma quantidade de bem parecida a que consumia no passado. Ou seja, o passado importa na hora de consumir. Ou também hábitos em relação ao que outros consumidores consomem, tá? Também poderia ser algo que gera uma fricção no consumo. Ou, por exemplo, custo de ajuste ao investimento. As firmas não podem variar o investimento da noite para o dia. Tem um custo de ajuste de ajustar o capital. Então, esse custo de ajuste faz com que o investimento não salte inicialmente, que é importante em muitos modelos. Ou, por exemplo, limite ao uso da capacidade de capital, instalada de capital, capital instalado. É, tem uma limitação quanto à utilização variável do capital. A firma só pode usar uma parte da capacidade instalada, por exemplo. Ou tem mais rigidezes reais. Então, se a gente botar o número dessas rigidezes nominais em reais, aí o modelo já melhora. Seria um modelo de escala média. Aí eu não calibrei o modelo, tem um monte por aí. Eu deixo para vocês fazerem, mas é muito fácil. É só colocar algumas rigidezes adicionais. E o que a gente encontra é isso. Seria um gasto público que seja bastante persistente, gera um aumento de output, aumenta o consumo, que já tem esse comportamento assim, de U invertida. O investimento também aumenta o impacto, horas salariais aumenta, o salário real cai, essa reação lógica. A inflação aumenta, o custo marginal aumenta, o custo marginal aumenta, a inflação aumenta, taxa de juros nominal aumenta. Então, isso estaria conforme aos dados, certo? Tudo isso estaria de acordo com os dados. Pronto. Eh, Aqui eu tinha esse modelo aqui, é o modelo com two agent, seria com dois agentes, certo? O multiplicador aqui dá bem mais alto. Eu tenho de calibrar isso melhor, porque o multiplicador aqui está dando bem mais alto. Está dando 49 com 49. É alto demais. Mas isso aqui depois eu vejo. Mas seria basicamente essa forma que a gente colocou nos slides, certo? É igual. Comportamento é igual. O número está dando um pouquinho mais alto. Tá certo? Então, pronto. Aí, bom, deixa eu ver aqui. Bom, essa parte o básico dos modelos dinâmicos de equilíbrio geral e política fiscal, eu já dei. Isso seria o básico. Eu acho que vocês, é, com isso, já sabem o básico. Poderíamos dar mais, mas aí vocês têm as minhas aulas gravadas em YouTube com modelos mais simples, de forma que a gente consegue representar graficamente. Então, a intuição econômica está aí,
certo? Você já, com isso, deveria saber um pouquinho o que está por trás das equações e tal. A questão do modelo neo-keynesiano, o novo keynesiano, normal e de escala média e tal, deporte, eu acho que você fala mais em português, modelo novo keynesiano de deporte médio, aí é mais complicado. Eu também não quero puxar vocês tanto nesse nível. Mas a gente, se vocês pensarem em fazer alguma coisa, algum exercício macroeconômico para dissertação, você pode contar com a minha ajuda. Eu oriento vocês nessa questão. Tem algum custo de algebraico e tal, mas também nada que você não possam desenvolver, porque é uma questão de sentar e, e fazer as equações. Então, não é tão difícil quando você entende que o modelo, a ideia que está por trás, tudo isso, entendeu? Então, eu vou parar aqui, aí depois eu falo com o Cássio para mandar o resto do material, e aí qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá certo? Bom, pessoal, tenham um ótimo dia, obrigado por assistirem às aulas, e a gente continua em contato, tá? Tchau.